Glória a Deus. Shalom a todas as irmãs e os irmãos que entraram, aos irmãos também que vão nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Glória a Deus, hoje eu fiquei com a incumbência de, compartilhar algo aqui do Senhor e louvo ao Senhor. O Senhor já tinha colocado esse assunto que, embora talvez não seja uma das áreas ao qual mais eu abordo, sempre mais, eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir nesse assunto e o Senhor já tinha trazido esse assunto ao meu coração numa dessas madrugadas para falar um pouquinho a respeito. Até creio que depois, no pós-palavra, nós vamos conversar bastante a respeito. Amém? E o assunto que eu gostaria de trazer hoje para os irmãos é falar um pouquinho sobre o aspecto profético, sobre o assunto profético, né? Esse assunto ele dá muito o que falar e nós vemos muito que quando você fala às vezes sobre uma reunião profética, o povo se desperta, né, enche a sala, mas eu creio que a gente muitas vezes não compreende que tudo o que nós vivemos é profético. Todo o ambiente relacionado à palavra, relacionado às coisas do Senhor, é profético. E talvez a gente espera muitas vezes uma reunião específica, né, para falar do profético ou se reunir em relação ao profético. Mas hoje eu quero tentar trazer essa visão para os irmãos de que nós não necessitamos especificamente, embora é muito bom nós nos reunirmos com atos proféticos, com palavras proféticas, mas não necessitamos em si somente de um tempo ou de uma reunião, porque nós já vivemos completamente de uma forma profética. E por que que eu digo isso? Porque tudo a nosso respeito, tudo que há a respeito de Deus foi profetizado um dia. A própria palavra do Senhor fala que ele escreveu a nosso respeito, antes mesmo que nenhum dos nossos dias existisse. Então, se o Senhor escreveu a nosso respeito, que ele já estava fazendo? Prevendo o futuro. E a profecia fala disso, de você prever o que está por acontecer. Então, se ele já tinha escrito ao nosso respeito, quer dizer que a minha vida é uma vida profética. O que eu vivo é algo profético. Então, logo, eu não preciso especificamente ter uma reunião específica, embora é muito bacana essas reuniões que fazemos, porque eu creio que o Senhor ativa muito mais esse nosso lado. O Senhor faz com que a gente tenha um olhar para as questões proféticas, um olhar espiritual. Isso faz com que a gente volte os nossos corações para o espiritual, para o que está por vir. Isso nos conduz para isso. Amém? Então, irmãos, o profético ele vai falar é justamente isso. O profético ele se refere então ao que está relacionado ao profeta ou profecias, né? Especialmente a capacidade de prever e anunciar eventos futuros ou que estão para acontecer ou que já vão acontecer em breve ou enfim, né? Mais a longo prazo, a um tempo mais distante, como nós vemos nas Escrituras. E entendendo isso, irmãos, essa questão profética, claro que essa comunicação que ela vai fazer, ela vai nos edificar, ela vai exortar, vai consolar, ela vai admoestar, ela vai comunicar às vezes a um indivíduo, ou ela vai às vezes comunicar a uma assembleia, ou às vezes a uma cidade, ou às vezes a uma nação, ou até mesmo a todas as nações da terra, que é o que nós vemos nas Escrituras, a gente vê isso. Profecias para um indivíduo e também profecias para todas as nações, para toda a terra, do que está por vir. Então, quando eu vejo isso nas Escrituras, nós entendemos que Deus, o nosso Deus, ele é profético. O nosso Deus, ele é profético. Por quê? Tudo que ele faz, ele anuncia. E tudo que ele faz pela sua palavra. Quando ele criou todas as coisas, ele a criou falando, ele declarou. E depois tudo veio à existência. O que que é isso? Profético. Deus profetizou e tudo veio a existir. Então, o profético, ele faz parte da nossa natureza. Ele é uma característica do Altíssimo.
esse lado profético. Quando nós vemos lá no princípio, você vai ver o Senhor declarando algumas coisas. Tem algumas profecias que o Senhor te dá a precisão do que está por acontecer, e tem algumas profecias que há como se fosse um caminho duplo de potencialidade do que pode acontecer. Como assim? Nós vamos ver quando ele falou para Adão, que querendo ou não foi uma profecia, onde ele diz: se comer, certamente morrerá. Foi algo profetizado, com uma dupla escolha: se comer, morre, se não comer, vive. Mas era o que estava para acontecer. E nós temos esses caminhos também na nossa vida, onde são profetizados o que pode acontecer e o que não pode. Então, entendendo isso, nós vemos que o nosso Deus, ele tem essa característica de profecia. Agora, olha o que está escrito lá em Isaías. Ele diz assim, Isaías 46, versículo 9 e 10. Ele diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Versículo 10: que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, irmãos, aqui o Senhor está anunciando, está nos declarando: olha, desde a antiguidade, primeiro, não há outro igual a mim, não há outro Deus. Segundo, eu anuncio o fim desde o princípio. O que que é isso? Profético. Se Deus está anunciando como é que serão os fins das coisas desde o princípio delas, Deus está dizendo: no início eu já profetizo como terminará, como todas essas coisas vão acabar. E por que isso, irmãos? Para que não haja confusão, para que não haja engano. E ele segue dizendo: e eu farei toda a minha vontade. Então quer dizer, irmãos, que isso aqui já é um alerta para nós. Toda profecia que não está dentro da vontade de Deus não provém de Deus. Toda profecia que não está dentro da vontade de Deus não provém de Deus. Mas e como que eu vou saber? E aí é nesse ponto que agora eu quero entrar com os irmãos. Que, irmãos, esse deveria ser o nosso objetivo de vida, o nosso foco de vida. Deveria ser esse. Era saber, conhecer e fazer a vontade de Deus. Saber, conhecer, buscar, nos aprofundar, ter relacionamento com Deus para saber e conhecer a sua vontade. Uma vez que eu conheço, sei, tenho intimidade com a vontade de Deus, eu não sou enganado. Toda palavra que vem alinhada com a vontade de Deus, eu sei que é profético. Eu sei que vem da parte dele. E eu não sou enganado. Por isso, irmãos, que nós aconselhamos tanto aos irmãos a orarem, buscar no Senhor, ler as Escrituras, porque nós temos aqui séculos de história, de relacionamento com Deus, de profecias bíblicas que se cumpriram, que estão se cumprindo e que se cumprirão. Então não há confusão quando as palavras do Senhor vêm de acordo com a sua vontade. Irmãos, nós temos um Deus que está declarando que não há outro como Ele. Ele é único. E Ele diz que até o final a sua vontade será completa, será feita. Então, quando você estiver na sua caminhada de fé e você buscar querer fazer a sua vontade, você já não está caminhando no Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus te levará a fazer a vontade dele. Porque ele diz que ele fará a sua vontade. Isso, irmãos, é algo profético, é algo que vai acontecer, porque ele diz que ele anuncia o fim de todas as coisas
já desde o início. Então, quando nós iniciamos a nossa caminhada com Deus, nós temos que iniciar sabendo que não viemos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que nos tem enviado. Esse é o lado profético, irmãos. Esse é o lado profético. Muitas vezes alguém vem profetizar nas nossas vidas e a gente chora, né? E faz todo aquele alarme, irmãos, a gente nem tá ouvindo o que que a pessoa está falando. E pasmem, o que que acontece muito com o cristão? Que nós nos emocionamos muito quando alguém profetiza a nosso respeito e a gente às vezes nem dá ouvido. E nós ficamos às vezes inertes quando o Espírito fala conosco. Irmãos, isso aqui tá errado. Tá errado. Como que eu vou me sensibilizar mais quando o irmão fala do que quando o Espírito fala particularmente comigo? Ele está dizendo assim, ó, vai e faça tal coisa. Olha, acontecerá tal coisa na sua vida. O Espírito Santo tá falando com você. E muitas vezes nós, em relação ao Espírito Santo, nós não nos emocionamos, nós não nos constrangemos em nada, não nos movimentamos em nada. Mas quando alguém fala, a gente às vezes nem ouve a profecia, mas alguém falou, eis que te digo, a gente pronto, desaba em choro. E o que a pessoa profetizou a meu respeito? Eu não sei, não consegui nem ouvir. O que é isso? É emocional, irmãos. Deus é espírito. E se nós estamos reagindo a uma profecia com emoção, estamos reagindo com a alma e não com o espírito. Profecia vem através do espírito. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não almamente. Não sei nem se existe essa palavra, mas estão compreendendo? Então, quando alguém vier profetizar algo a seu respeito, preste muita atenção. Preste ao que está sendo profetizado. Peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, confirme isso ao meu coração. Traga certeza para que eu não seja enganado. Me dê discernimento de espírito para saber se esse espírito que está profetizando é do Senhor. Para que não haja confusão na igreja, porque, irmãos, as trevas, ela não precisa te tirar da presença do Senhor, ou te tirar, enfim, te tirar da igreja, né, como a gente costuma dizer, te tirar, enfim, do caminho do Senhor. Ele só precisa te enganar. E se ele enviar um espírito enganador na boca de alguém para profetizar algo, um engano na sua vida, se você não tiver esse discernimento de espírito, essa profecia vem das trevas e você cai no engano. Agora, quando você entende a vontade do Senhor para a sua vida, profecia nenhuma te enganará, porque você sabe da vontade de Deus para a sua vida e não só para a sua vida. Não vamos colocar aqui a vontade do Senhor só para a sua vida. A vontade do Senhor em relação a propósitos. Propósitos como unidade, como comunhão, como a união dos irmãos. Não haverá engano. Por isso que essa questão profética, irmãos, nós temos que ter muito temor quando vamos abrir a nossa boca para profetizar algo. Nós temos que ter cuidados com aquilo que nós vamos lançar na vida do próximo. Porque principalmente nós não sabemos se o próximo tem maturidade para receber a profecia, se vai ter entendimento. Então nós temos que ter também, da nossa parte, nós temos que ter esse zelo, cuidado para a vida do outro, trazer entendimento sobre aquilo. Amém? Glória a Deus. Então que a gente esteja, irmãos, vigilante quanto a tudo e qualquer palavra que é lançado. Agora, olha como que Deus, sendo um Deus profético, ele vem comunicando a sua vontade, irmãos, não é de hoje. Desde o princípio, Deus vem anunciando. Ele anuncia Adão. Depois ele chama homens que ele começa a compartilhar a sua vontade. Você vai ver nas escrituras falando assim, aí o anjo do Senhor apareceu a fulano, o anjo do Senhor apareceu a ciclano, e compartilhando a vontade do Senhor. O que deveria fazer, o que estaria por vir. O Senhor fala através dos patriarcas. O Senhor vai falando através de todos aqueles que ele foi chamado. E o Senhor fala através de sonho, no caso de José. O Senhor vai trazendo uma série é, de palavras através dos seus servos. E olha que interessante. José foi através de um sonho.
Só que, irmãos, olha que interessante. Outra coisa que nós temos que desmistificar a respeito de profecia. Quando alguém profetiza muitas vezes a nosso respeito, a gente já acha que assim, nossa, eu recebi uma profecia. Muitas vezes a gente entende assim que agora está tudo bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ser maravilha. Só que nós temos que discernir essas coisas. Por quê? Daniel recebe esse sonho de uma forma profética, que aparentemente tudo ficaria bem, que os seus irmãos iam se curvar a ele, enfim. Só que até que isso se cumprisse, não foi flores. José passou por maus bocados. E é isso que nós temos que discernir, que muitas vezes as profecias que vêm, o fim dela será de bênção, glória a Deus, será de segurança no Senhor, será o cumprimento da vontade de Deus. Mas talvez o caminhar dessa profecia não vai ser flores. Olha que tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que fala de uma questão bem profética, que está lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, a partir do 9. Ele vai dizer assim: E eu fui até o anjo e lhe disse: Dai-me o pequeno livro. E ele me disse: Toma-o e come. E ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo e comi, e ele era na minha boca doce como mel. Assim que terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: Tu deves profetizar novamente diante de muitos povos e nações, e línguas e reis. O que ele está dizendo aqui, irmãos? O que ele está falando? Esse livro aqui estava comunicando a vontade do Senhor. Então, para nós, muitas vezes, receber essa profecia, lembra que o Senhor falou que a minha vontade, eu tenho um alimento que vocês não conhecem, e esse alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, lá em João 4, quando ele fala com aquela samaritana. Então, aqui, João, da mesma forma, ele está se alimentando do livro. Dentro do livro continha a vontade do Senhor. O que estaria para acontecer? E aqui ele diz: olha, você vai ter que profetizar isso para muitas nações. Só que o que ele está dizendo? Na sua boca, isso é doce, ou seja, irmãos, é muito bom, agradável e nos sustenta, nos alimentar da vontade de Deus. Mas realizar a sua vontade às vezes vai ser amargo para o nosso estômago. Então não vai ser fácil você cumprir com as profecias. E depois eu vou voltar falando aqui um pouquinho desse livro, para que a gente entenda também que há níveis a respeito de profecias e revelações. Mas entendam, quando você receber uma profecia, irmãos, ou você ouvir alguma profecia, sempre busque no Espírito se está dentro da vontade do Senhor, se está de acordo com as Escrituras, com aquilo que os irmãos, com os patriarcas, com os profetas, se eles já declararam, se está de acordo, se está alinhado, se não está fora, se está ligado ao Espírito. Se for para a sua vida individual, medite nisso, ore ao Senhor para ver se não há engano. Não se emocione. Tenha clareza, como diz em Romanos 12, sobre o nosso culto racional, sermos racionais em fazer as coisas para Deus, não emocionais. Então, as profecias muitas vezes vai ser isso. Vai ser doce na nossa boca, vai ser doce quando a gente recebe. Como que a gente, quem aqui não se alegra quando alguém diz aqui, olha, irmão, recebi isso do Senhor para sua vida. A gente se alegra em receber uma profecia. Só que, olha se não há um conflito quando muitas vezes você recebe uma profecia, daqui um pouco começam as coisas parecer dar tudo errado. Ai, mas como é que está dando tudo errado? Está acontecendo isso? Estou entrando em batalha se o irmão profetizou isso. Aí, não, eu acho que o irmão profetizou coisa errada. Não é, irmãos. Será que José recebeu um sonho errado? Porque ele recebeu o sonho e daqui a um pouco começou a dar tudo errado. Então nós temos que entender racionalmente como as coisas funcionam, para que não sejamos confundidos e nem enganados, porque a palavra do Senhor ela é clara.
ela não traz confusão. Então, quando nós sabemos que estamos dentro da vontade do Senhor, quando nós buscamos e nos aplicamos às Escrituras, nos buscamos ao relacionamento com Deus, irmãos, nós vamos receber a palavra. Quando nós lemos as Escrituras, o Senhor vai falar conosco. E quando as coisas acontecerem, nós vamos entender os processos. Nós vamos entender as batalhas, vamos entender os momentos, como diz em Eclesiastes, o tempo para todas as coisas nós vamos compreender. Amém? Tudo isso, irmãos, para que vocês andem na vontade do Senhor, para que vocês não sejam enganados. Agora, voltando àqueles que foram chamados para o Senhor lá no Antigo Testamento. Depois o Senhor, falando, né, por aqueles que lhes foram chamados, o Senhor então envia uma carta ou tábuas, leis, através de Moisés. E o Senhor fala agora através do seu servo, o Senhor fala através das suas leis. Aí, irmãos, aí o Senhor depois vai falar através de juízes, vai falar através dos reis, sacerdotes, até que o Senhor então começa a levantar profetas. Os profetas que vão começar a anunciar, a anunciar a vontade do Senhor e também anunciar o que está por vir, os profetas maiores e os menores. Irmãos, lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, tem uma profecia bem conhecida, todos acredito que conhecem, né? Que vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso aqui está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas já estavam anunciando que estavam por vir, que o Cristo viria. Aí vem o nosso Senhor Jesus Cristo e também anuncia o que estava por vir. Extremamente profético, cumpre com toda a vontade do Pai. É levado aos céus e envia então o Consolador. E a Bíblia vai dizer que o Consolador, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, o próprio Consolador, ele não vai nos deixar confundidos nem enganados. Por isso que nós precisamos buscar sempre e ouvir o Espírito, para que nenhum engano entre na nossa vida e na nossa caminhada. Agora, será que nós estamos dando ouvido ao Espírito Santo? Primeiro, nos relacionando com Ele, porque se algum irmão também trazer algum recado ou alguma palavra do Espírito Santo, irmãos, isso aqui não vai trazer confusão, porque vai trazer uma certeza no nosso coração. Quando eu ouço algo do Espírito Santo e quando alguém me fala algo do Espírito, há uma certeza no Espírito, há uma conexão infalível de Espírito. Lá no princípio, irmãos, quando o Senhor falava com Adão, era em espírito. Ele tinha esse relacionamento, não havia confusão. Então, uma vez que o Espírito que está em mim, que habita em mim, recebe algo do Espírito que habita em você, não vai haver confusão, porque é do mesmo Espírito. Está alinhado dentro com a vontade do Senhor. Isso nos traz o quê? Paz. E trazer paz não é a mesma coisa do que estar em mar calmo. Jesus estava no mar agitado, estava dormindo, estava em paz. Então, ter paz não é você ter ausência de tribulação. E é isso que nós precisamos compreender a respeito de profecias, do profético. Irmãos, se você olhar para o mundo hoje, o mundo está um caos. Quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia diz que o Senhor não criou o mundo num caos. Criou para que fosse habitado. Está lá em Isaías. Criou para que fosse habitado. Criou tudo perfeito. No último dia ele disse assim: está tudo muito bom. Mas Deus é profético. Quando eu olho para o mundo, não está como Deus deixou. Mas quando eu olho para as profecias, eu vejo que vai voltar a ser como ele deixou. Porque esta é a vontade dele. Então, nisto nós não teremos confusão. Agora, para também nós
compreendermos acerca das profecias desses tempos proféticos, nós temos que entender algumas coisas. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que toda profecia, todo esse profético da parte do Senhor, ele não vem por acaso e não vem através de qualquer pessoa. Porque quando nós olhamos para os profetas que receberam grandes profecias, eles tinham um diferencial. Homens expressamente temente a Deus. Homens que se dedicavam inteiramente ao Senhor. Isaías, Daniel, que embora estivesse num cativeiro, não se contaminava nem com o alimento do rei. E Daniel, quando recebe uma profecia, ele recebeu essa profecia, irmãos, tendo buscado nas Escrituras. Porque lá em Daniel 9 ele diz que ele estava lendo nas Escrituras que o templo do cativeiro tinha se cumprido. E aí o que que ele faz? Ele vai se arrepender, ele vai orar, buscar o Senhor, vai se dedicar aos pés do Senhor, declarar que só o Senhor é Deus, que não há outro como ele, que o que ele busca não é por ele, não é porque ele é bom. O que ele está buscando é por causa da misericórdia do Senhor. E ele diz que quando ele estava orando, se aplicando no seu jejum, na sua oração, o anjo veio até ele para trazer resposta. Ele movimentou o céu através da sua dedicação ao Senhor. E aí ele recebe, irmão, olha só, ele estava buscando uma questão do cativeiro do seu povo naquele tempo. Só que pela sua dedicação, a sua entrega, a sua lealdade, a sua fidelidade ao Senhor, ele recebe uma profecia do fim dos tempos. Uma profecia que vai além do que aquilo que ele estava buscando. Ele estava buscando a saída do cativeiro humano, natural, e o Senhor dá a saída do cativeiro espiritual, do fim de todas as coisas para ele. Então, um ambiente profético, uma palavra profética, também depende de um coração determinado ao Senhor, de um coração entregue ao Senhor, de quem se dedica e busca humildemente ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que é a vontade dele que será feita. E muitas vezes, irmãos, nós temos que entender que a profecia ela é provocada pelo Senhor. Lembra Vale dos Ossos Secos? Foi o Senhor que provocou, que levou o profeta lá. Ó, dá uma olhada nesses ossos. Será que tem vida? Será que podem reviver? Esse Senhor, tu sabes. Então profetiza. Foi o Senhor que provocou. O que que o Senhor está falando? O que que o Senhor está fazendo? Ele está nos dando uma permissão de ser parte da obra e da vontade dele, porque o Senhor, ele profetizou e tudo veio à existência. Tu acha que aqueles ossos secos ele precisaria do profeta? Então, irmãos, quando o Senhor te traz uma profecia, ele está te dando a oportunidade de ser participante da obra dele. Mas para isso ele precisa da sua dedicação completa a ele, de buscar completamente a sua vontade. Agora, voltando ao Apocalipse, quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 10, que João estava aqui se alimentando e comendo desse livro, quando você volta aqui no capítulo 5, o povo estava lá no céu, João foi arrebatado ao céu, estava todo mundo apavorado, João chorava, porque ninguém estava apto nem sequer a olhar para o livro, quanto mais desatar os selos do livro. Nem na terra, nem no céu. Só que daí ele vai dizer assim, capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos, esse texto é tremendo. E eu vi na destra do que estava sentado num trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo clamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e romper os selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro nem de olhar para ele. E eu chorei muito porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele.
E um dos anciãos me disse: Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus sete selos. Aleluia! Aleluia! Irmãos, tem níveis de profecia, níveis de revelação que só vem com morte, com sacrifício. Hoje, se nós temos as revelações dos sete selos, se os sete selos foram abertos e foi revelado a nós, foi porque alguém foi morto, foi porque alguém venceu, alguém se tornou digno desta profecia, alguém foi digno de compartilhar com a vontade do Senhor, alguém dedicou a sua vida para que tivéssemos hoje acesso ao fim dos tempos, a como tudo vai se terminar. Por isso, irmãos, que cuidemos com profecias. Profecias que vêm de uma vida que não tem dedicação ao Senhor, será que veio de Deus? Essas palavras aqui do Senhor, irmãos, foi conquistado com sangue. O selo, não sei se vocês sabem, mas toda vez que um rei ia mandar uma carta para alguém, ele escrevia na carta, ele enrolava essa carta, esse envelope era enrolado e ele selava. E quando esse rei recebia essa carta, só ele podia romper esse selo. Se alguém rompesse esse selo, essa carta foi comprometida. E provavelmente o mensageiro ou quem rompeu o selo seria morto. Mas a carta, quando era de um rei para um rei, tinha apenas um selo. Agora, para o rei dos reis, tinha sete. E só ele foi capaz de romper os sete. Para nos avisar do porvir e nos preparar. E nós sabermos que nele nós temos a segurança da eternidade. E para nós entendermos de tudo que nós seremos livres por dedicar a nossa vida inteiramente a Ele nesse tempo. O que Ele está nos revelando é dizendo assim: eu morri para salvar vocês e permitir com que vocês saibam do que vocês foram livres. Esse é o ambiente profético que nós vivemos, irmãos. A nossa vida é profética. A nossa vida é profética. Então, irmãos, se entregue por completo à obediência ao Senhor. Ele conquistou essa autoridade e que nos possibilita saber sobre todas as coisas. Então, em Cristo nós temos essa autoridade. E para ir encerrando aqui, depois nós fazermos a ceia, quero trazer o texto que está também em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, onde ele diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Amém? Vamos celebrar a esse ambiente profético e profeticamente vamos nos alimentar do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu sangue através do suco de uva, que é um ato profético que fazemos e que declaramos ao mundo espiritual que nós nos alimentamos de Cristo e que fazemos parte dessa nova aliança que é eterna através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo profético, por esse ambiente profético que o Senhor nos traz nesse dia, por nos alertar, nos atentar para as coisas do alto, o que está por vir, e para entender que estamos seguros no Senhor através dessa nova e eterna aliança. Te agradecemos, Pai, por toda a palavra de bênção que o Senhor tem lançado e tem confirmado a nosso respeito, onde o Senhor diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E eu te agradeço, Pai, por esse tempo e esse período de comunhão com os meus irmãos e esse tempo de poder partir o pão com eles. Em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar o pão e abençoar este pão e partir com os meus irmãos.
glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Podemos comer todos. Da mesma forma, vamos participar do puro suco da uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver o puro suco da uva, faça com água e ore ao Senhor, assim como ele transformou aquela água em vinho, que ele possa transformar profeticamente esta água no puro suco da uva, puro suco da videira, representando o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Pai, nós te agradecemos, abençoamos o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o preço pago pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Podemos beber todos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar pelos irmãos, abençoando a vida de cada um e declarando sobre a vida dos irmãos. Que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Eu quero declarar que você é nascido de Deus e que você vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero declarar sobre a sua vida aumento de fé, que o Senhor vai aumentar a sua fé. Quero declarar: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentarei com o meu Pai no seu trono. Eu quero declarar que você é um vencedor. E assim como nosso Senhor Jesus Cristo, você se assentará com ele no seu trono. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Você é vencedor, porque você crê no Filho de Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Eu quero declarar isso, irmãos, que você governará com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque você guardará até o fim o testemunho, a obra, a palavra do nosso Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer receberá, não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, você já recebeu vida. Não há mais o poder da morte sobre você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, você se alimentará desde já da árvore da vida, que está no meio do jardim, porque você é mais que vencedor. Em nome do Senhor Jesus. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai, diante dos anjos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida, porque a palavra assim o diz. Declaro que você é um vencedor. Ouça a palavra do Senhor, obedeça e faça a vontade do Senhor. E eu declaro, você é vencedor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos através da tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor tem declarado, tudo aquilo que o Senhor deixou escrito a nosso respeito, que se cumpra. Eu quero declarar, Pai, que o Senhor conquistou essa vitória e nos permitiu sermos vencedores, ser um reino de sacerdotes para o Senhor. E assim eu declaro sobre os meus irmãos, declaro a tua palavra e a tua vontade, e que o teu Santo Espírito tome os meus irmãos e o conduza eles a fazer toda a tua vontade, Pai, até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glorifique o Eterno, receba essa palavra do Senhor e creia em tudo aquilo que o Espírito Santo declara, fala a seu respeito e tudo aquilo que ele já falou que se cumprirá. Amém? Glória a Deus.